Fala, ilustre! Tudo bem? Aqui é o Francis de Cristo do Evolução Diária e hoje eu vou mostrar mais um pouco sobre como você consegue organizar a sua área de trabalho e neste vídeo eu vou te mostrar como organizar as suas camadas. Se você não viu o vídeo de como organizar a sua área mesmo, como fazer a sua personalização da sua área de trabalho, eu vou deixar o link do vídeo aqui para você ver esse vídeo, se você tem essa curiosidade de como que você organiza sua área de trabalho. E se você já viu, muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Eu vou falar um pouco sobre as camadas e como que eu organizo as camadas. Eu gosto muito de trabalhar com pastas e nessas pastas eu faço também a organização de cores, que me ajuda muito a dar uma referência visual imediata para que eu saiba o que está acontecendo, qual pasta que eu estou mexendo, enfim, você vai ver. Então, já convido você a curtir esse canal, a se inscrever nesse canal, né? A gente sempre está publicando coisas muito bacanas aqui com relação à ilustração. Então vamos lá. Aqui nas nossas camadas, eu gosto de trabalhar com pastas e geralmente quando a gente vai trabalhar com ilustração, já tem um padrão, né? Um padrão que a gente faz o esboço, tem a pasta de referência, tem a parte de cores, então eu já deixo isso padrão para que eu não tenha que ficar toda hora fazendo, organizando essas pastas. Eu simplesmente crio um arquivo padrão e a partir dele eu já me organizo ali. Então eu vou te mostrar. Primeiro, as pastas a gente cria aqui embaixo e a gente consegue nomear as pastas, né? E se você quiser colocar, por exemplo, criar uma pasta com conteúdo que você já tem aqui selecionado, você pode selecionar os conteúdos, as camadas que você quer colocar dentro de uma pasta. Com elas selecionadas, você ou clica aqui ou dá um Ctrl G de Group, né? Ou se você trabalha com Mac, Command G. Então ele vai criar e vai jogar as coisas que estavam selecionadas dentro dessa pasta. Então aqui eu vou criar uma pasta para o texto, beleza? Eu vou criar uma camada para as nossas referências, então fotos e imagens das referências que você vai precisar para o seu trabalho, você vai colocar aqui. Vou criar uma pasta para o esboço. O esboço em inglês a gente chama de Hoth, né? Só que eu traduzo para um português bem abrasileirado para RAF. Então tá aí, RAF. A camada da cor. Depois da camada da cor tem a camada, a pasta, né? Do ink, que seria o traço, né? Seria o nanquim, enfim, o contorno do seu desenho. E o fundo, até o fundo já está aqui, eu vou só dar um Command G, ele já joga para dentro da camada. Eu vou colocar aqui fundo. Beleza, basicamente é isso. Você pode ter também uma pasta destinada a efeitos, né? Não necessariamente, mas enfim, efeitos geralmente são poucos, ou se você quiser uma organização maior, você pode criar uma pasta para efeitos também. Eu geralmente não faço, só simplesmente deixo na frente da pasta que eu quero atingir com o efeito, tá? A outra parte dessa organização, primeiro, é a posição delas, né? Então tudo que você colocar para cima vai aparecer com relação ao que está por baixo. Um exemplo muito claro aqui, por exemplo, se eu fizer um traço aqui qualquer, então ele tá, esse ref aqui, na verdade esse podia estar em RAF, que é um rabisco, tá? Ele tá na frente da camada do texto, né? Então se eu jogo aqui para trás, o desenho vai para trás. Beleza. Então aqui eu vou deixar na seguinte forma. A referência eu vou deixar lá em cima. Geralmente eu gosto de ter as referências aqui no cantinho, inclusive. Depois da referência é a camada do texto, que geralmente o texto vai vir por cima da tua arte, da tua ilustração. E aqui, ó, para posicionar, veja que se eu quiser jogar para dentro dessa camada aqui, por exemplo, do ink, ele vai selecionar a camada como um todo aqui, ó, vai dar um contorno branco nela toda. Se eu quiser colocar entre o ink e o ref, eu tenho que achar esse meio termo ali, ó. Você solta ali e ele se posiciona. Então beleza, referência, texto, ink, né? Geralmente o traço vem por cima da cor, que vem por cima do esboço. E por fim, o
fundo. E para complementar essa organização, eu coloco cores nessas pastas. Então, você pode colocar, dar um clique com o direito nesse olhinho aqui e colore. E só seleciona a cor. Por que eu faço isso? Eu vou mostrar na prática agora com um arquivo do Photoshop onde eu já tenho alguns desenhos e vou mostrar como isso facilita a nossa organização e, enfim, faz com que você tenha já um impacto visual de onde que você está mexendo e aonde que você precisa mexer em determinado momento da ilustração. E assim, você criou, beleza? Criou todas essas pastas e tá, e eu vou abrir um novo arquivo, vou ter que perder um tempão para organizar todas as pastas de novo. Na verdade não, você pode salvar um arquivo modelo, né, de Photoshop, só salvar aqui mesmo, arquivo, salvar como, e daí seleciona lá, escreve, por exemplo, padrão ilustração, por exemplo. E coloca numa pasta onde você tem acesso rápido, né? Por exemplo, vou colocar aqui na minha mesa de trabalho, beleza? Toda vez que eu for criar uma nova ilustração, eu vou ter aqui o meu padrão, ó, padrão ilustração, eu abro ele, aqui como ele está aberto, eu simplesmente abriu, e eu só, deixa eu apagar as coisas do texto, e eu só modifico aqui o tamanho dessa imagem, né, o tamanho da imagem mesmo, antes de começar o desenho. Então, eu tenho que fazer lá uma coisa 20 por 20, por exemplo. Vem aqui, antes de começar o desenho, é claro, tiro aqui o anexo, né, para eu conseguir trabalhar proporções diferentes e altero o tamanho do arquivo. E com isso eu já tenho as minhas camadas aqui todas arrumadas e organizadas, é só começar a trabalhar. Daí coloca as referências aqui dentro, começa a esboçar aqui no RAF e aí vai. Beleza? Então vou mostrar agora na prática num arquivo onde já tenho algumas coisas aqui, para mostrar como é legal você ter tudo isso organizado. Então imagine que você tem já um monte de coisa aqui dentro e você... esses dois não tem nada aqui ainda. Mas ó, por exemplo, você tem um monte de coisa aqui. Então, só de bater o olho aqui, ó, você já entende aonde acaba, por exemplo, as camadas do fundo e começam o do esboço. Rolando aqui também já vejo rapidinho pela cor, né, mudança de cor, que começa outra camada. Aqui é uma camada de informações que eu criei. Podia deixar também, talvez acima do RAF isso, né? São textos e coisas que eu coletei que vão me ajudar na criação. Então aqui ó, tem a referência, então é legal que você já tem uma noção bem rápida, bem fácil, de onde que está cada coisa dentro do seu trabalho, né, do seu Photoshop. Isso ajuda muito na nossa produtividade. Repito, a organização ajuda a nossa produtividade, a gente ser mais eficiente e mais rápido, né, não ficar perdendo tempo. Às vezes você precisa, por exemplo, alterar uma coisa aqui uma coisinha que está aqui no traço, aqui no esboço. E, putz, é só essa, sei lá, eu lembro que essa bolinha do olho estava numa camada específica. E às vezes só tentando selecionar aqui eu não consigo achar ela. Às vezes tem alguma coisa por cima, algum efeito, alguma camada transparente que está por cima e eu não consigo selecionar o olho. Então teria duas formas de fazer isso. Ou saber que eu estou aqui na camada dos RAFs com o olho, ou até segurar se não me engano, o Command ou o Ctrl, se você tiver no Windows, Command para Mac, clicar com o direito, daí eu tenho aqui as camadas que estão relacionadas a esse ponto que eu cliquei, tá? Então é isso. Esse sistema de organizar suas pastas me ajuda muito. É por isso que eu queria dar essa dica aqui para você. Se você gostou da dica, manda aquele joinha, aquele like nesse vídeo. Compartilha também esse vídeo com a galera. Eu acredito que a gente, jogando esse conteúdo para outras pessoas,
pode ser que ajude muita gente a ser mais produtivo, a ser mais organizado com seus arquivos. E é isso aí. Muito obrigado por você estar até agora comigo. Tem mais conteúdos referente à organização da nossa área de trabalho, como também a organização dos atalhos do Photoshop, organização também da tela de trabalho, se você quer trabalhar com duas telas, se você tem 2 monitores ou tem um só, mas gostaria de simular esse efeito, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Então, dê o seu comentário aqui, coloque o seu comentário se você gostaria de ter mais conteúdos referentes ao Photoshop mesmo, à organização e algumas dicas referentes ao Photoshop para ilustrar, beleza? Muito obrigado, eu sou Francis de Cristo e eu desejo que você continue com a sua evolução diária. Muito obrigado e até mais.